quais são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos? A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. O Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu. Queridos irmãos, uma boa noite na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor continue reinando nas nossas vidas, nesse momento tão difícil da vida de nós, os brasileiros, e principalmente do povo de Deus. Vamos neste momento fazermos oração de gratidão a Deus pela vitória e por tudo quanto o Senhor nosso Deus tem feito na vida de cada um de nós. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, graça nós te damos, Senhor nosso Deus, pelos momentos, ó Pai Celestial, oportuno que o Senhor tem nos dado, ó Deus, de nós juntos, ó Deus, com a nossa família, de podermos estarmos juntos, ó Pai. Te louvamos, te glorificamos e te exaltamos o nome do Senhor, por todas as bênçãos, ó Pai, e pelos benefícios, ó Pai, que o Senhor tem nos dado, nesses momentos, ó Deus, da pandemia, de nós estarmos junto com os nossos em casa. E momentos, ó Deus, nosso Pai, que o Senhor concede para nós a ir ao nosso trabalho, que o trabalho que o Senhor concedeu a cada um de nós, para granjear o pão de cada dia. Livra-nos, ó Deus, de todo mal, e guarda-nos, ó Deus, debaixo da tua graça e infinita misericórdia,
e abençoa o teu povo, este povo que tem clamado pelo teu nome, porque nós oramos agradecido por tudo, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, benditos do Pai. Vamos mais uma vez estar desfrutando desse privilégio de cultuar o nosso Deus. Tivemos já a participação do nosso irmão amado presbítero Joaquim. Vamos dar continuidade ao culto agora na leitura do Salmo de número 84. Salmo de número 84, a palavra de Deus nos fala: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênção o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios valem mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor, Deus, é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Glória a Deus, o Deus que nos chama a estar na casa dele. Mas como estar na presença de Deus se o bom pastor, Cristo Jesus, não nos conduzir? Vamos render nossas vidas ao autor da vida, Cristo Jesus. Vamos louvar a Deus cantando, entoando, acompanhando o hino de número 109 do Novo Cântico, O Bom Pastor. Quero Salvador comigo, ao seu lado.
Irmãos, que maravilha é poder contar com a presença do perfeito e bom pastor Cristo Jesus. E o Espírito Santo nos conduz ao arrependimento, ao quebrantamento e a reconhecer que dependemos dele para estar na presença do Pai. Salmista, no Salmo de número 51, nos diz as seguintes palavras: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Que o Espírito Santo ponha no meu coração, que o Espírito Santo ponha no teu coração o desejo de clamar ao Senhor. O que diz o verso de número 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós neste momento, Pai, somos gratos porque o Senhor nos permite estar na santa e doce presença do Senhor. Nós queremos, ó Deus, confessar nossas faltas, pecados, nossas limitações, ó Deus, e recorrer aos méritos de Cristo Jesus. Perdoa nossos pecados, Pai. Purifica-nos pelo sangue carmesim. Ó Deus, e no nome santo de Cristo Jesus. Ó Deus, permita-nos estar na Tua santa presença. É a nossa oração, no nome santo e bendito de Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com cânticos. Vamos louvar ao Senhor com as nossas vidas. Em nome de Jesus. Perto quero estar, junto a teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto a teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Amém. Jesus.
Irmãos, agora temos uma oportunidade, rica oportunidade, depois de entoar louvores ao nosso Deus, de clamar a Ele que fale aos nossos corações e pela graça, pela misericórdia dEle, nós venhamos a ser instruídos nesse momento instruídos para caminharmos para onde Ele nos levar. E sempre dar bom testemunho daquilo que Ele tem nos instruído para que os povos, que as pessoas que estão à nossa volta conheçam mais de Jesus. Palavra de Deus para meditação neste momento. Em Tiago, gostaria de convidar os irmãos a acompanhar a leitura em Tiago, no primeiro capítulo, versículo 2 ao versículo 4, onde nós ouvimos a voz de Deus. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar, pedindo a Deus que nos ilumine, que nos instrua. Pai de amor, Pai bendito, Deus perfeito, estamos diante do Senhor neste momento e clamamos. Pai, ilumina nossa mente, capacita-nos a entender a voz do Senhor. Pai, nós cremos que o Senhor quer falar aos nossos corações. Por isso nos submetemos, Pai, ó Deus, à ação graciosa do Espírito Santo, e assim oramos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o texto em Tiago, logo na abertura, já apresenta esse nome como sendo o autor. E quem é esse Tiago? A Bíblia mostra no Novo Testamento vários Tiagos, e nós vamos então, os historiadores também nos instruem a mostrar quem é esse Tiago. Tiago, como tudo indica, é um dos líderes da igreja nascedora, a igreja primitiva, a igreja dos primeiros dias do cristianismo. Tiago, ele é aquele que no concílio em Jerusalém, capítulo 15, em Atos, é o que se levanta e traz uma conclusão para aquela questão que estava sendo levantada naquele momento. Paulo identifica Tiago, diz que teve contato com Tiago quando ele vai a Jerusalém, logo no início da caminhada missionária, caminhada do apóstolo Paulo, e ele diz assim, em Gálatas 1:19, decorridos 3 anos, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Então aqui Paulo já nos traz uma orientação, mostrando que esse Tiago é o Tiago que é listado como um dos irmãos de Jesus, irmão do Senhor. E esses textos estão no Evangelho. Mateus, Marcos, eles registram quando Jesus visita Nazaré, a cidade onde ele foi criado. Jesus é nazareno, é tido como Jesus de Nazaré, mesmo tendo nascido em Belém, como nós bem sabemos, foi criado em Nazaré. E o texto em Marcos 6:3, versículo 3, nos diz bem assim, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizaram-se dele. Então Jesus, quando esteve em Nazaré nesse episódio, ele foi recebido de uma forma muito estranha e fria pelos seus compatriotas, os seus conterrâneos. Então nós observamos que Tiago é listado entre os que são tidos como irmãos de Jesus. Esse Tiago, ele naquela época não dava crédito e João narra isso, dizendo no capítulo 6, versículo 5, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Queridos, esse Tiago, mesmo ainda não acreditando, nós sabemos que o tempo e a forma de nós acreditarmos em Deus não é pura e exclusivamente cognitivo, mas é a ação sobrenatural do Espírito em nós, que move sim a nossa razão, a nossa sabedoria, que é dada por Deus, a crer em Cristo Jesus. Contudo, quando Tiago teve um encontro com Jesus, o Cristo ressurreto, ele foi transformado pela ação do Espírito. Paulo narra isso quando narra o texto aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 7. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Então Tiago, ele teve a oportunidade e o privilégio de ter um contato com Cristo ressurreto. E a ação do Espírito Santo
na vida de Tiago, assim como na minha e na sua vida. Ela pode, Deus tem poder, o Deus Todo-Poderoso e Gracioso, tem poder de transformar. Esse Tiago, que antes não acreditava no Senhor Jesus, ele tornou-se, ou foi tornado pelo Espírito Santo, um servo zeloso e fervoroso, um homem de oração. Os historiadores, por exemplo, Eusébio e Flávio Joséfo, eles mostram que Tiago, ele era um homem de oração tão comprometido com a oração, que tinha os joelhos calejados. Foi dado a ele o apelido de joelhos de camelo. Tão enrugados e tão calejados eram os joelhos de Tiago. Tiago foi martirizado, tudo indica, no ano 62 depois de Cristo. Ele foi espancado e lançado do alto de uma das torres do templo. Tiago, então, aqui nesse texto, escreve a uma igreja, a igreja perseguida, uma igreja que enfrentava problemas. A igreja sempre passou por problemas, por dificuldades, por perseguições, por aflições. E Deus tem sempre propósito, pois o nosso Deus está no controle. Ele escreve à igreja que naquela época enfrentava perseguições. E o tema principal em Tiago é ensinar aos cristãos a sabedoria que vem de Deus, para que eles possam perseverar em meio às dificuldades até que Cristo volte. E nós observamos então que no texto de Tiago, o texto que nós lemos aqui, nós somos desafiados a aproveitarmos o momento que nós estamos vivendo e nesse momento nós crescermos. Ele nos traz algumas orientações, o texto de Tiago 1, versículos 2 a 4, o texto que nós lemos agora, nos traz algumas orientações que são muito valiosas para que nós possamos crescer neste momento. Deus tem um propósito. Deus, ele tem o propósito de nos conduzir ao amadurecimento. Como Paulo escreveu aos Efésios, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. É necessário, então, nós perseverarmos. Nós estamos enfrentando uma tempestade, uma luta. Irmãos, e eu sinceramente creio que o que nós estamos ouvindo dessa tempestade, por enquanto, são só os trovões. Estamos vendo só os clarões dos relâmpagos. Creio que dias mais difíceis virão, mas também creio que o nosso Deus é conosco, que Ele está nos conduzindo. Se nós ouvirmos e obedecermos à palavra de Deus, nós vamos passar por essa tempestade e depois dela vamos chegar à conclusão de que, olha, valeu a pena. Se nós ouvirmos, o resultado será maravilhoso. Alguns, infelizmente, só vão se molhar e vão sair com resfriado, vão sair mais fracos. Outros serão abatidos por não perseverar. Vão ser abatidos na sua fé. Mas, como disse o Senhor Jesus, aquele que perseverar até o fim, este sim provará o gosto da vitória. Este será salvo. É necessário, então, nós desfrutarmos dos benefícios que a provação da nossa fé produz em nossos corações. E esse é o tema, perseverando em meio às tribulações. Quais são os benefícios que nós vamos desfrutar se nós perseverarmos? O primeiro benefício é a orientação que o Espírito Santo nos traz na pessoa de Tiago e no texto que Tiago nos traz, é a alegria. Nós precisamos entender, precisamos vivenciar a alegria. Uma alegria, não uma alegria que simplesmente seja algo engraçado, algo que nos faça rir, mas uma alegria que transcenda as circunstâncias. Como Paulo falou aos filipenses, e os filipenses enfrentavam muitas lutas. A igreja de Filipos, ela nasceu em meio a muito suor no trabalho de Paulo, Silas e a equipe, em meio a sangue. Eles foram espancados, mas eles, à meia-noite, quando estavam no cárcere interior, eles cantavam hinos de louvor ao nosso Deus. E isso foi testemunho para aqueles que estavam com eles na prisão. E foi ali também que Deus promoveu a conversão do carcereiro. É necessário perseverar, queridos. Alegrai-vos no Senhor, disse Paulo aos Filipenses, e o Espírito Santo fala a mim e a você hoje. E Tiago também fala, nós precisamos buscar alegria no Senhor. Precisamos buscar
que essa alegria ela seja contagiante. Deus é fiel. O próprio Senhor Jesus, no texto que está lá no finalzinho do capítulo 16, no Evangelho de João, ele nos orienta: tenham bom ânimo. No mundo nós passamos por aflições, mas precisamos ter bom ânimo. Mas por que ter bom ânimo? Por que ter alegria? Porque Ele, o nosso Senhor, Ele venceu o mundo. O primeiro benefício que nós precisamos ter é o exercício da alegria. A alegria do Senhor, ela é de fato o que nos fortalece. Essa alegria, ela vai impulsionar, ela vai nos levar a passar por momentos de dificuldade. Mas onde é que está a nossa alegria? Ela está firme naquele que tudo pode, aquele que lutou e venceu. Primeiro dos benefícios que nós precisamos desfrutar é o exercício da alegria. Tenha por motivo de toda a alegria o passar por várias provações. Segundo benefício é o fortalecimento da nossa fé. Diz o texto, queridos, que a fé, a nossa fé, uma vez sendo provada, ela vai se tornar mais forte. Interessante nós observarmos que o autor aos Hebreus, quando ele nos traz uma descrição, quando ele nos traz uma orientação, ele fala que a fé é certeza das coisas que se esperam e é convicção dos fatos que ainda não se veem. Seria mais ou menos nós falarmos o seguinte: vai dar certo, porque foi Deus que disse. Não estou vendo ainda, mas já é um fato real, porque foi Deus quem disse. A fé, ela não combina com a dúvida. Mateus narra o momento em que Jesus anda por sobre as águas, depois de ter multiplicado os pães, quando ele se aproxima dos discípulos. O texto nos mostra que eles ficaram amedrontados, que gritaram, pensavam que era um fantasma, mas a atitude de Pedro precisa nos chamar a atenção neste momento. Pedro, quando viu Jesus, lógico que teve medo também, mas Pedro se dirige ao Senhor Jesus e fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, permita-me ir até o Senhor andando por sobre as águas. Irmãos, às vezes nós fazemos alguns pedidos a Deus e nem sempre estamos preparados para ouvir o sim de Deus. Interessante que ao ouvir o pedido de Pedro, Jesus simplesmente falou: venha. E Pedro então saiu do barco, desceu do barco, pisou por sobre a água. Mas no momento em que Pedro reparou à sua volta a força do vento e as águas batendo contra ele, ele começou a afundar, começou a submergir. Irmãos, tenha fé. Quando a fé faltar, é necessário nós entendermos que a fé é um dom de Deus. O que Pedro fez? Pedro gritou: salva-me, Senhor. Jesus estava pronto para salvar. Depois daquela experiência, eu tenho certeza, querido, que Pedro nunca mais foi o mesmo. Os outros que estavam no barco, eles podiam contar a experiência da fé de Pedro, mas eles não podiam contar a experiência da própria fé. Você quer ser narrador da fé que os outros têm, ou você quer exercitar a tua fé? Desce do barco, vá ao encontro de Jesus. E se precisar, clama ao Senhor, socorra-me. Ele vai estar pronto, assim como esteve com Pedro, para te socorrer. O primeiro benefício que nós vemos nesse texto, queridos, é que em meio à provação eu tenho que exercitar a minha alegria. Em meio à provação eu tenho que exercitar a minha fé, sabendo que ela é um dom de Deus. Ela não é exercício meu. Eu só tenho que acreditar, eu só tenho que obedecer. É necessário nós, então, entendermos que em meio a essas dificuldades, nosso Deus é fiel. Em meio às dificuldades, eu preciso me alegrar no Senhor. As pessoas que estão à minha volta, a nossa volta, as pessoas estão olhando para a igreja hoje, estão olhando bem para a atitude da igreja diante dessa dificuldade. Perseverança é o terceiro benefício. Perseverar. É ter uma fé perseverante. Perseverança, ela é sinônimo de persistência, de insistência. Perseverar é permanecer, manter-se firme, não mudar de orientação apesar das dificuldades, das adversidades. Existe uma tendência
a desistirmos em meio às dificuldades, a esmorecermos, existe uma tendência a voltar para trás. Talvez durante os dias que nós estamos enfrentando, muitos de nós, pastores, líderes das igrejas, pode passar na nossa mente, vez ou outra, a vontade de desistir. Qualquer um de nós. Mas é necessário, então, nesse momento, nós perseverarmos e ouvirmos a voz do Espírito que diz: não desista, não desista. A vitória é para aquele que persevera. Vamos perseverar. Se necessário, vamos gritar: Senhor, socorra-me. Grite, clame pelo Senhor, mas não desista. É necessário nós perseverarmos. A vitória nem sempre é para o lutador que desfere, que dá os golpes mais perfeitos, mas é para o lutador que resiste aos golpes que leva. Não é sempre a mão calejada que mostra a vitória, mas a cicatriz no rosto. É necessário, então, nós perseverarmos. Vamos perseverar. O tempo de Deus, e no tempo de Deus, a vitória vai chegar. Resista firme. O choro pode até durar uma noite, a noite pode até ser longa, mas a nossa certeza e o que nos faz perseverar é que pela manhã virá a alegria. A nossa alegria vem do Senhor. Vamos perseverar. Incrível é que nós caminhamos no texto e voltamos à alegria. Em meio às lutas, alegre-se no Senhor. Nós estamos enfrentando luta. Vamos nos alegrar no Senhor. Em meio às lutas, fortaleça a tua fé. Fortaleça. Exerça a tua fé. Creia. Creia. Nós temos a vitória. Já temos a vitória em Cristo Jesus. E saiba que se você perseverar, se você buscar no Senhor e persistir nas promessas de Deus, saiba que você vai desfrutar da vitória. A vitória que já é certa. Ela ainda não se manifestou porque nós não estamos ainda preparados para ela. Mas ela já é nossa, no nome de Jesus, aquele que venceu. Olhe o restante do texto. O que Deus vai fazer? Depois de tudo, queridos, o texto nos mostra que Ele nos conduz à perfeição, nos conduz a ser íntegros, a ser incorruptíveis, para o louvor da glória dEle. Simplesmente é o que Paulo escreve aos Efésios. Ele quer nos levar à plenitude, a parecermos cada dia mais com Cristo Jesus. Vamos caminhar? Não desista, não desista, porque é no nosso Deus que está a nossa alegria, é no nosso Deus e somente nele, que está depositada a nossa fé. Vamos exercitá-la. E é nele que nós perseveramos. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, em meio às tempestades, Deus, muitas vezes pensamos em desistir. Nós olhamos somente a realidade e as lágrimas rolam dos nossos olhos. Mas é em meio à tempestade que nós também lembramos da promessa do Senhor. E é em meio a essa tempestade que nós queremos, ó Pai, no nome santo de Cristo Jesus, clamar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia da Tua igreja. Pai, nos fortaleça e no tempo e na forma do Senhor, permita-nos sair, Pai, mais fortalecidos ainda. Pai, seja o nome do Senhor glorificado. Traga, Pai, a cada um dos Teus filhos a alegria de servir ao Senhor. Que todos os povos, que todas as pessoas, que nossos vizinhos, as outras igrejas, possam olhar para a igreja do Senhor e ver, Pai, que há uma alegria diferente. Ó Deus, no rosto, no semblante e na vida dos Teus filhos. Dá-nos uma fé, Pai, inabalável, em nome de Jesus. Uma fé firmada nas promessas do Senhor, Deus fiel. Ó Deus, e permita-nos perseverar para que sejamos cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. É em nome de quem nós oramos e agradecemos. Amém. Queridos, que Deus abençoe. Nós vamos continuar a nossa caminhada conforme Deus nos permitir.
Não sabemos quando vamos poder estar vivendo momentos de ajuntamentos novamente, momentos de comunhão e nos encontros físicos mesmos, mas até que chegue este momento, vamos perseverar, vamos nos alegrar no Senhor. Os irmãos têm a oportunidade de participar, eu vou, vez ou outra, conversar com alguns nos números privados, e os irmãos são a igreja, cada um de nós é a igreja. Eu tenho sentido e sofrido e chorado com a saudade dos irmãos, mas vamos perseverar para o louvor da glória de Deus. Que Deus os abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e de ti tenha Senhor, levante sobre ti seu rosto e te dê paz.